Você sabe quem é Tyler Robson? Tyler Robson é o rapaz que atirou e que pôs fim à vida do Charlie Kirk. Mas você conhece a história dele? Vamos falar sobre isso rapidamente nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Olha só, fazendo uma busca na internet, aqui de uma forma ainda bem inicial, assim, em relação à vida desse garoto, me assustou. O pai dele é um pregador do evangelho. Ele é filho de uma família evangélica. Mas há um ano atrás ele foi para a faculdade, lá em Utah. Mesma faculdade onde ele cometeu esse atentado contra o Charlie Kirk. E desde que entrou para a faculdade, a família perdeu totalmente as rédeas ali em relação à educação do filho, as amizades do filho, o dia a dia do filho. Segundo pessoas da igreja do pai, ele era um jovem exemplar até entrar na faculdade. Lá ele passou a ter um relacionamento com um homem trans. Não que isso, por si só, tenha refletido o que aconteceu. Não entenda que eu não estou julgando essa questão. Só estou dizendo para você a mudança que ele teve do evangelho, de um jovem da igreja, para iniciar já a faculdade, tendo um relacionamento com uma pessoa trans, né, que é algo que não é algo normal, digamos assim, dentro do evangelho, dentro da filosofia do evangelho. Além disso, ele começou a se envolver com o chamado grupos antifascistas, antifas. E aí ele começou a defender grupos que defendem essa ideologia trans. Tudo isso em um ano. Inclusive tem, você vai achar na internet, se você buscar, tem uma história do pai dele de que um dos últimos dias em que ele sentou para jantar com o filho, antes disso, o Charlie Kirk já foi à discussão na mesa, onde ele, aos berros, gritando que Charlie era um fascista, acabou ele criando uma confusão generalizada na hora do jantar em casa. Quer dizer, ele não aceitava mais que o pai desse uma direção para ele, não aceitava mais a orientação do pai. Em um ano, a faculdade esquerdista, a militância esquerdista, acabou com a vida desse jovem. Até o que aconteceu aí com o Charlie Kirk. Inclusive, ele escreveu na munição, escreveu na arma ali, palavras que fazem parte desses grupos, né, que chamam de antifas, antifascistas. Mas, na verdade, os fascistas são eles, né? Quem age dessa forma são eles. Eles não têm noção do que essa palavra significa. Acabam agindo exatamente assim e xingando os outros que não concordam com eles. O que ele odiava no Charlie Kirk é que ele era um homem que defendia a família. Ele era um homem que defendia o evangelho. E ele falava muito com os jovens. Então ele ia para as faculdades, fazia uma espécie de debate com os jovens. Se você buscar na internet, inclusive tem uma página que foi criada aqui no Brasil, que você vai encontrar facilmente. Não me recordo agora exatamente o nome da página, mas tem no nome o nome do Charlie Kirk, onde estão todos os vídeos dele, ou estão sendo colocados, né, são milhares de vídeos, que mostra ele nessas faculdades conversando com esses alunos, e lá está legendado. E o que ele fazia? Ele tinha uma espécie de um debate. O aluno vinha, muitos xingaram, até cuspiam nele, e ele abençoava, falava: eu vou orar por você, você precisa de Deus na tua vida. E ele tentava colocar uma visão do evangelho para a juventude. O incrível é que, ouvindo e lendo, buscando, pesquisando a respeito do Charlie Kirk, ele amava esses jovens. A vida dele era dedicada a tentar salvar esses jovens, tirá-los dessa ideologia de esquerda e tentar trazer de volta, não para a direita, mas trazer de volta para a família, para uma filosofia de família. Infelizmente hoje a grande maioria dos esquerdistas veem ele como um político, mas ele não era um político. Ele era um pregador do evangelho para jovens. E foi assim que ele viveu até os 31 anos. Ele dizia que era a missão de vida dele. E a missão de vida dele acabou aí nas mãos desse Taylor Robson. Esse jovem que também era um jovem evangélico, né, de um lar evangélico, mas que se perdeu em um ano apenas sendo exposto a essa ideologia nefasta, ele acabou se perdendo. E aí eu fico me perguntando aqui, quanto a mim, quanto a você que temos nossos filhos em idade de estudar, de faculdade, olha o tamanho do risco, olha o quanto isso é complicado. E vai fazer o quê? Vai impedir o filho de faculdade? Não tem como, né? Mas talvez seja necessário a gente procurar ver em que lugar nossos filhos estão estudando e o que tem lá. E talvez também com o nosso voto tentar diminuir isso, tirando do poder essa ideologia nefasta e maligna que tomou conta das universidades mundo afora. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos.
Então, encerrando o vídeo, recapitulando para você. Charlie Kirk, ele não era político, ele apoiava sim um lado político, claro, normal, como eu apoio, mas também não sou político, né? Não querendo comparar aqui a minha história com a dele. Mas ele não era político, ele era um pregador do evangelho focado na juventude, tentando levar para a juventude o amor de Cristo e falar para eles dessa necessidade de viver em família, de respeitar a família, de respeitar as coisas que Deus criou. Ele falava do amor de Jesus Cristo. E isso machucava demais os ouvidos daqueles que querem ver uma vida totalmente longe desse evangelho. E não é por eles. Por eles virariam as costas e pronto, né? O problema é que eles não queriam que o Charlie falasse com os outros jovens. Mas após a morte dele, para cada vez que alguém assistiu um vídeo dele lá no passado, hoje 1000 já assistiram. Então, na morte dele, ele está pregando o evangelho mais que nunca. E países como Inglaterra, Coreia do Sul, ontem a Grécia, o Brasil mesmo, as manifestações, apesar que aqui não se foi para a rua, né, como nesses países que eu falei antes, mas o mundo está abraçando a ideia de Charlie Kirk. E o legado dele com certeza vai ficar para várias gerações. Mas eu só gostaria de trocar com você essa pesquisa que fiz, né, para que você entenda que era filho de um pregador do evangelho, quer dizer, estava dentro de uma família evangélica. Em um ano, lá nos Estados Unidos, eu não sei nem se esse é o caso dele. Como eu falei, eu fiz uma pesquisa superficial do que eu encontrei. Mas lá nos Estados Unidos acontece muito dos jovens saírem de casa e morar em república e tal, nas próprias faculdades. Não sei se é o caso dele. Pelo que eu entendi, parece que é. Mas não encontrei ali alguém falando exatamente sobre isso. Mas um ano fora de casa, um ano misturado com essa ideologia terrível, ele se perdeu totalmente. E aí ele cometeu esse ato que acabou não só com a vida do Charlie, acabou com a dele também. Até porque o estado de Utah tem pena de morte. E pelo crime que ele cometeu, ele entra na fila. Aí pode ser condenado ou não a pena de morte, mas está na fila, está no corredor. Isso é uma coisa complicada demais. Imagina o pai, imagina a mãe desse garoto, né? Mais até do que o pai e a mãe do Charlie Kirk, porque lá eles perderam um filho, mas eles conhecem a história, conheciam o caráter e sabem que o mundo está abraçando tudo que o filho pregava. Mas como que fica o pai desse garoto que cometeu esse desatino, que deu esse tiro, esse Tyler Robson? Como fica o pai dele? Como fica a mãe dele? Você já imaginou o sentimento de fracasso? A dor, eu acredito que seja maior ainda. E eu só peço a Deus que nem eu, nem você, nenhum daqueles que nos acompanham aqui precisem passar por uma dor dessa. Então vamos ficar de olho cada vez mais nos nossos filhos e o que eles estão vivendo nessas faculdades, universidades, mundo afora. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seus filhos. Que Deus tenha piedade de todos nós e até o próximo vídeo. The spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low-crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school, while also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior, these two threats are combining forces to come after us. And it's time that the church stands and rises up against it. Yep.